Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que estão nessa semana de final de lunação? Hoje quero conversar um pouquinho sobre essa alunação que começou no signo de Gêmeos, por volta do grau 19, e que agora a gente está concluindo todo o trajeto que essa lua fez pelos signos do zodíaco, e ela está se aproximando, então, de hoje para amanhã, do ponto de início da alunação. Esse é sempre um momento muito importante, transformador para as questões que foram postas durante o percurso da Lua, né, nesse ciclo de 28, 29 dias, que é uma lunação. Então, queria apontar para vocês que a gente começou uma alunação em Gêmeos, que é um signo que fala de mudança, flexibilidade para administrar o novo, de deslocamentos. Às vezes, os deslocamentos são literais, né? A gente se sente compelido a circular um pouco mais. E às vezes esses deslocamentos são também estágios, que a gente sai de uma forma de ver e interpretar as coisas para um outro ponto, um outro lugar de visão e percepção das coisas. Então, também tem esse deslocamento que significa uma mudança de perspectiva interna. Gêmeos é um signo muito mobilizador para essas aberturas que precisam acontecer do lado de dentro. E essa foi uma alunação que começou também com um eclipse. Então, na lua nova, a gente teve um eclipse, um alinhamento junto com o Nodo Norte, e isso faz com que o potencial transformador desse período seja muito grande, né? Então, vocês devem ter percebido já nos últimos dias algum tema da vida de vocês que está pedindo expansão e mudança. Então, eu vou dar uma dica para vocês. A alunação que começou em Gêmeos teve um aspecto especial, né? Que foi o período final da retrogradação de Mercúrio. Mercúrio é o regente de Gêmeos. Então, tudo que acontece com Mercúrio num período onde ele é quem manda nesse ciclo lunar, nessa alunação, tudo isso que acontece com Mercúrio é importante porque se corresponde com o que a gente está vivenciando. Então, se Mercúrio ficou retrógrado nessa temporada, a gente também experimentou uma retrogradação conosco. Isso quer dizer o quê? Retrogradar é olhar para trás, né? É recapitular, rever as coisas de uma nova perspectiva. Então, muitas vezes a retrogradação traz eventos do passado, pessoas do nosso passado, alguma lembrança que começa a pipocar de novo para a gente e pede que a gente reveja tudo isso com os olhos de hoje. Principalmente no tema de Gêmeos, que tem a ver com infância e adolescência, eventos que aconteceram conosco nessas fases da vida, mas que a gente precisa recapitular com a mentalidade e com os olhares de uma pessoa adulta que somos hoje. Então, tudo isso deve ter ficado um pouco mais aparente para vocês a partir da lua cheia, né? A lua cheia clareia, traz essa sensação de nitidez para aquilo que a gente ainda não conseguia nomear. Depois da lua cheia, geralmente a gente percebeu, notou o que foi que aconteceu. E aí, depois da lua cheia, realmente, no percurso, né? Se a gente considerar todo o percurso do zodíaco, a lua andando signo por signo, quando a lua passou pelo signo de Touro, a coisa ficou séria. Porque aquilo que a gente estava pressentindo e que eu fui aos poucos buscando nome para dar naquilo, quando chegou no encontro da Lua com Urano, a coisa deve ter deflagrado algum evento concreto. Isso foi mais ou menos na data do dia 4 de julho, porque Urano hoje está fazendo aquela quadratura em T com Marte e Saturno, que são os planetas que vão nos mobilizar às correções de curso que a gente precisa fazer. Então, Urano
Diante de um incômodo que a gente já notou, que a gente já percebeu, já deu nome para aquilo, Urano faz com que a gente entre então num circuito disruptivo, que a gente encontre força para mudar mesmo o caminho naquilo que não estava mais servindo para a gente ou que a gente estivesse preso a esse paradigma do passado. Então, vejam nas histórias de vocês o que foi que o Mercúrio retrógrado trouxe de memórias, coisas para serem revistas, e aproveitando essa força, então, da quadratura em T, com Urano nessa ponta, concentrem também a observação para perceber o que foi que aconteceu do final de semana passado até hoje. E aí eu vou dar uma dica toda especial para as mulheres. Nesse percurso, a Lua também se encontrou com a Lilith, que hoje está nos graus finais do signo de Touro. E aí acontece um ponto de tensão muito interessante para a gente compreender nas nossas histórias os aspectos do controle do feminino e como isso nos atingiu. Então, a Lilith sempre vai trazer para a gente uma consciência que é do individual, dos aspectos sombrios, aqueles que a gente não conseguiu trabalhar, identificar, porque eles estão muito no inconsciente ainda. Mas a Lilith também se associa com questões do feminino proibido, essas faces femininas que não são muito estimuladas pela cultura, que a sociedade em geral discrimina, recrimina, né? Por isso que a Lilith está sempre muito associada aos movimentos feministas, enfim. O fato da Lua se encontrar com a Lilith nesse finalzinho de Touro pode revelar para a gente situações que nos aprisionaram, então que nos mantém numa mesmice, numa estagnação e que impede de fato a gente de experimentar mudanças na nossa vida, porque a gente está capturada por alguma coisa que aconteceu com a gente na nossa história e que tem um quê de machismo aí. Tem um traço de que a gente não foi permitida, não só por uma questão particular, individual da nossa situação, mas também pela cultura e pelo pensamento da época, né? Então, observem se isso não aconteceu com vocês. E tem um último detalhe que eu quero compartilhar com vocês, que é a consonância, então, da Lilith passando pelo mesmo lugar onde está Algol, que é uma estrela fixa, fora do zodíaco, que a gente considera das constelações do zodíaco, mas Algol é a estrela que é a cabeça da Medusa. E a Medusa é uma figura mitológica que vai simbolizar o que acontece com a mulher dissidente, né? Então, uma mulher que foi submetida à força, né, no mito, e ela paga o preço de ter se oposto, né? Ela promove a paralisia e ela fica deformada, né? Então, olha só como esse mito também é poderoso, né? Porque a Lilith vai se encontrar com Algol. Então, é uma consciência de um aspecto nosso que ficou escondido, impedido, reprimido, e isso pode ter paralisado a nossa vida, né? Ou pode ter deformado a gente no sentido da gente ter adquirido uma forma que não era nossa. Alguma coisa pode ter acontecido na nossa história com esse traço do machismo e que deformou, tirou a nossa essência, a nossa liberdade de expressão, que é a tônica de Gêmeos. Então, nesse finzinho de lua minguante, nos próximos dias, dê essa chance para você olhar para esses aspectos, recupere esses pontos na sua história, se liberta dessas coisas que te mantiveram cativas numa forma de pensar, para você poder se abrir para a mudança desses novos tempos, tá bom? De hoje até a próxima lua nova, fiquem atentas nessas revelações que podem vir também pelos sonhos, tá bom? Me escrevam, se alguém ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. O importante é que vocês absorvam esse conhecimento e olhem no mapa de vocês, tá bom? Um beijo para todos!